YouTube para ilustrar uma matéria. Fiquei o dia inteiro ligando pro SBT, no caso, pedindo, como é que eu faço para ter essa imagem, posso colocar, como é que eu acredito. E tava assim, era uma sexta-feira, antivéspera do programa, que é domingo. 6 da tarde, a assessora me manda e-mail falando, coloca crédito tal. Era isso. Aí liberou, beleza. Mas imagina, perdi aula nesses dias, tipo, nem vi aula, era de história e antropologia, lembro até hoje. Tive tantas aulas que, né, essa que eu perdi foi... Mas não teve nada também, espero. Mas deu certo. Então, são aprendizados da vida aí, que a gente tem na faculdade pós também. Bom, antes de passar a palavra para a Lu, a ex-secretária do Contraponto que está fazendo... Eu quero só lembrar o seguinte, sobre essa questão da imparcialidade dos dois lados, a escolha do jornalismo, todos aqui devem ter visto nessa sala um documentário que eu passei com Robert Fisk, em que ele diz o seguinte, que para mim atualmente, na minha opinião, o melhor correspondente do mundo em ação. Ele fala, não tem o menor sentido, você acabou de libertar Auschwitz, e aí você, em nome do suposto bom jornalismo imparcial, você vai dar o mesmo tempo para os caras que foram libertados de Auschwitz e para o carrasco nazista que apertava o botão da câmara de gás. Porque você é imparcial, então você vai ouvir as vítimas e o executor. Não faz o menor sentido isso. Eu vou ouvir as vítimas, são elas que estão com a verdade do caso, não é o carrasco, o executor. Acabou de ter um massacre na faixa de Gaza, você vai dar o mesmo tempo para os palestinos que foram massacrados e para o coronel do exército de Israel que comandou o massacre. Não faz o menor sentido isso daí. Quer dizer, nós temos que, o jornalista, a norma da imparcialidade, ela serve como um norte para você procurar o máximo de justiça possível na matéria. Isso é um norte que você vai perseguir. Não significa que você vai tratar os assuntos do jornalismo como se fosse um jogo de futebol, em que os dois times estão obedecendo a mesma regra, tem a mesma... Isso é uma demência. Acabou de ter uma desocupação. O cara da PM atira e cega o olho de um garoto que estava dentro de casa. Não acabou de acontecer. Você vai dar o mesmo tempo à PM e para a família do garoto? Isso é uma demência em grau absoluto. Que no Brasil virou uma lei demencial. Isso aí não existe esse negócio. Então, bom, só para lembrar isso daí, é uma discussão que me deixa francamente irritado, mas... Lu? Não, é o Rafa. Ué, você levantou a mão? A pergunta é para a Carolina. Não ficou muito claro por que na Ação Unânime vocês não emplacam pautas que tem uma discussão mais profunda sobre a comunidade, porque você mesmo disse que vocês abordam assuntos que são clichês e repetitivos. Eu queria saber por que vocês não estão mais a fundo nas discussões da comunidade. Isso não está muito claro para mim até hoje. Assim. Por que a gente não faz isso? Eu acho que é porque muito se falou aqui sobre o envolvimento da galera de primeiro e segundo ano nos jornais. É verdade, porque no terceiro ano você começa a estagiar, e é aquilo que eu falei sobre a nossa revista do quarto ano. Você não está mais naquela vibe, você está na vibe de se formar. Eu acho que isso perde muito. Quando o RBD, desculpa, também vou te chamar assim, falou sobre os alunos de terceiro ano se envolverem, eu acho que é muito, muito importante mesmo, assim, porque a galera do primeiro ano tem muita vontade, mas pouca experiência. Então, a gente era o nosso primeiro semestre do primeiro ano e falaram, vai lá na favela fazer pauta. Você vai fazer o quê? Entendeu? Você chega lá e você vê que tem lixo na rua. Aí você fala, nossa, isso é um problema aqui. Aí você vira e fala, Dona Maria, tem lixo aqui na porta da sua casa, isso é um problema? Ela fala, isso é um problema. E pronto, aquela é a sua pauta, entendeu? Porque você nem sabe quais... Assim, você tem um semestre e depois daquele semestre você não volta lá. Eu acho que um semestre é muito insuficiente para você conhecer uma comunidade a fundo. Enfim, quando a gente vai, o professor já fala, as lideranças são tal, tal e tal. Então a gente sempre conversa com as mesmas lideranças.
eu tinha muita vergonha de bater na porta das pessoas e sair perguntando as coisas, então eu ia nas fontes fáceis, que eram as que o professor tinha passado, que são as lideranças que pautam as mesmas coisas sempre. Sabe, assim, eu não chegava lá e falava, onde é que tem tráfico aqui? Eu posso falar com o traficante? Entendeu? Que eu quero fazer uma pauta social. Tipo, primeiro ano, sabe, assim, a gente não fazia isso, sabe? Eu acho, e tem uma discussão grande lá na ECA sobre a responsabilidade desse jornal ser no primeiro ano. Porque é tipo assim, a gente usa a favela como nosso, sabe? A gente vai lá entregar jornal na favela e faz falta do lixo na favela, é tipo, como se fosse cobaia nossa, assim, no primeiro ano. Vamos fazer o jornal na favela. Pô, sabe? Tem muita discussão nisso e a gente não consegue avançar muito, assim, tem por falta de vontade, um pouco por falta de por medo, por falta de vontade, por ninguém nunca ter feito. E outra coisa, quem compra as drogas na São Remo? São os alunos da USP. A gente vai falar de tráfico, então quem está financiando? Entendeu? É isso. Então é inexperiência mesmo, sabe? Eu acho que eu sou bem crítica desse jornal ser o nosso primeiro jornal, assim. Mas também eu não acho que tinha que ser o JC. Porque o JC no primeiro ano ia ser só a reforma do centro esportivo, entendeu? Nada contra o primeiro ano, gente, mas assim, a gente cresce. E, enfim, é isso. É porque é mal pensado mesmo. Deveria ser feito um trabalho bem melhor. Oi, gente, eu sou a Lu, era secretária do UCP, estou no 4º ano. Eu não peguei a palestra porque eu estava numa orientação de TCC, enfim. Mas sobre... Eu acho legal, não sei se o pessoal chegou a comentar sobre o Intercom, que para falar de jornal laboratorial é uma experiência muito importante. O Intercom é um evento que acontece e dentro do Intercom, que é de várias universidades de comunicação, existem amostras de projetos e tudo mais. E tem avaliação do melhor jornal laboratorial regional e nacional, né? E nesse ponto a gente foi, acho que umas 3, 4 vezes ou mais para o Intercom. A gente chegou a ganhar uma vez, acho que no primeiro ano do Contraponto, né, Bex? Mas assim, é legal para refletir quando você entra em contato. Não sei se todo mundo aqui do primeiro ano já foi numa reunião do Contraponto, para perceber como o funcionamento do jornal reflete no tipo de jornalismo e o tipo de jornalista que o curso está formando. A gente foi, ano passado foi... Oi? Ano passado foi acho que em Bauru, não. Eu sei, eu já fui para Bauru e para Espírito Santo, exato. Esses 2 lugares. E assim, não colocando uma hierarquia em relação ao Contraponto dos outros jornais, mas existe assim a importância do debate que é feito com os estudantes, quando você vai se comparar. As próprias pautas dos outros jornais laboratoriais são um pouco como se fossem pautas de serviços restritas ao bairro. Então tem uma outra lógica, uma outra concepção de jornalismo. E nesse sentido a gente pode ver como ter um espaço grande no Contraponto. Por exemplo, a gente pode se entregar para uma pauta, o que a gente não tem, por muitas vezes, na grande mídia, quando a gente for se formar, pegar um tema. No Contraponto, se você quer fazer, por exemplo, ou sobre refugiados ou qualquer outra coisa, você tem um espaço grande e é uma coisa que na grande mídia não vai ter, porque aí tem um tempo e tal. Então você consegue se entregar mais. E nesse sentido, em comparação com outros jornais laboratoriais, é uma coisa que a gente tem que valorizar. A distribuição do Contraponto também. Muitos jornais laboratoriais por outras universidades tem uma visão de estar dentro da grade, de ser uma coisa, um trabalho em grupo, que um grupo de 4 pessoas tem uma edição só, que é totalmente diferente aqui do curso, que a gente preza e defende, né, uma parte das pessoas. Eu acho que a redação que está sempre nas reuniões, que o Contraponto não esteja na grade, mas também que seja um espaço que os estudantes possam se dedicar para além do curso. E o Contraponto acaba sendo um espaço de prática que a gente não tem dentro do curso, né? Deveria ter mais, e a gente acaba fazendo o Contraponto. Então, nesse sentido, porque às vezes a gente não entra... Acho que é o primeiro espaço aqui nos últimos anos que a gente está tendo a oportunidade de falar com outras pessoas de outros jornais laboratoriais, para além de quem não foi nesses encontros do Intercom.
E é muito importante comparar e ver a oportunidade que a gente tem aqui de ter um jornal que tem um espaço, que tem uma qualidade boa, que tem uma distribuição boa e que, ao mesmo tempo, sofre períodos de esvaziamento e tudo mais. Então, eu acho que o contraponto é a experiência mais importante que eu tive aqui no curso, em relação à prática do jornalismo mesmo, do fazer jornalístico. E além disso, tem outras coisas que a gente poderia se apropriar, como a agência, que a gente não se apropria, as pessoas não escrevem para a agência. Então, não é só a questão impressa, existem outras plataformas que a gente tem que se apropriar, mas nem o contraponto, que é uma coisa mais histórica, às vezes tem uma baixa de participação. Então, eu acho que é mais isso, principalmente o pessoal do primeiro ano, para ter essa noção que a impressão do contraponto é boa. Assim, as pautas têm relevâncias muito importantes. Então, enquanto jornalista, enquanto estudante, ter esse espaço aqui na PUC é importante para a nossa formação, sim. E pode ser que, por exemplo, escrever para o jornal laboratorial no currículo não vai fazer uma pessoa ser contratada, mas a gente vai saber o que é correr atrás da pauta de fato, não se apropriar de certos assuntos estereotipados, porque a gente faz uma discussão, né, na reunião. Então não é simplesmente vamos lá falar como, tipo, acontece tal coisa, fazer uma discussão, discutir quem vai ser entrevistado e tudo mais. Então era só isso, não sei. Pro Rodrigo, que ele comentou do prêmio Vladimir Herzog, que esse ano aconteceu alguma coisa. Carolina, vai me bater, hein, tá? Eu sei que você é da Folha, tá? Porque envolve, no caso, tô até num... Mas sei nos riscos. É o mesmo grupo? Não, aconteceu o seguinte, em maio desse ano, em relação ao tema que eu acompanho paralelamente, que é a migração, teve um pico da chegada de imigrantes vindo do Acre para São Paulo e a estrutura que já não é muito grande nas ONGs e quase inexistente no governo, não dava conta. E aí, na Igreja Nossa Senhora da Paz, que é um local de referência para recepção e acolhimento dessas pessoas, ela estava superlotada, tinha, sei lá, no mesmo salão do tamanho desse aqui, dormindo 100 pessoas. Porque não tinha mais espaço na casa, então acomodava. A mídia inteira foi em cima do local e tudo, e aí e assim, em condições precárias, podem sair fotos assim, muito impactantes. E tinha um haitiano que estava tomando banho num lugar que era um mictório, e aí foi feita uma foto, várias fotos na verdade, que estamparam as capas dos jornais Agora e Folha de São Paulo. Logo quando saíram essas fotos, eu como leitor eu achei que foi uma foto degradante para mim, é uma foto que na verdade não contribuía para aquele debate, pelo contrário, só a invadir a privacidade daquela pessoa, que ninguém ia querer tirar uma foto só tomando banho, né? Embora o fotógrafo, ele tenha argumentado, olha, não, o cara permitiu e tudo, a Missão Paz, que é quem administra ali toda a estrutura ali de acolhimento, se manifestou contra, fez uma nota de repúdio e tudo mais, e essa foto ela ganhou o prêmio Vladimir Herzog de melhor fotografia. Detalhe que, né, e aí o pessoal ficou sabendo, pouco antes da premiação, rolou uma nota de repúdio, até tentaram a reconsideração do prêmio, tanto a Missão Paz quanto a Associação Haitiana, pediu para a comissão se tinha como reconsiderar, elencou uma série de motivos, de questão de privacidade, de dignidade dessa pessoa, que inclusive logo depois da foto ela saiu de São Paulo, e aí a comissão resolveu manter a foto, o fotógrafo defendeu e manteve. Eu, particularmente, eu compreendo, eu respeito os argumentos tanto do fotógrafo quanto da comissão para manter a foto como premiada. Eu, pessoalmente, discordo. Eu acho que eu como jornalista, não teria feito aquela foto. Né, talvez por eu ter um certo envolvimento com o tema, sim. Isso pode me diminuir como jornalista, dependendo da visão que você tem do jornalismo? Pode. Mas eu, como jornalista também, prezando por um veículo qual que eu estou batalhando para se tornar oficial, eu não publicaria aquela foto. Então, e aí o que eu fiz? Como era um tema que dizia diretamente a um tema que eu cubro, eu precisei abordar esse tema. Então conversei com as entidades
a Missão Paz, conversei com a comunidade haitiana, conversei também com os comunicadores, migrantes ou não, e conversei com um fotógrafo que fez a foto e conversei com o Rony Santos. Não sei se ele é freelancer da Folha. E conversei com a própria comissão. Tanto é que tanto a entrevista do fotógrafo quanto da comissão estão na íntegra, justamente porque eu não quis ser acusado de que você só está falando lá das entidades, você não está dando oportunidade para a gente se defender. Eu quis até para eu poder entender por que eles deram aquela foto, por que eles concederam prêmio para aquela foto. Então, particularmente para mim, eu ainda tenho um sonho assim, de um dia ser reconhecido com o Vladimir Herzog, assim, porque acho que é um prêmio importante que valoriza ações que promovem os direitos humanos no jornalismo e no Brasil. Mas essa foto, essa premiação me decepcionou muito, porque eu acho que tem outras fotos muito mais impactantes e muito mais assim, que contribuem muito mais para um debate do que essa. Para mim, você tirar uma foto de um cara tomando banho numa situação totalmente privada, para mim não vai fazer como, por exemplo, como eu cheguei a ouvir uma vez, assim, se não fosse a foto da menina queimada com napalm, não teria acabado a guerra no Vietnã. Assim como a foto do Alan não acabou com a repressão, com a guerra na Síria, e tampouco acabou com o acolhimento de bosta que é feito na Europa. Sabe? Não acabou com a xenofobia. Então eu discordo de quem diz que essa foto ajudaria a mudar a situação dos haitianos, dos migrantes que chegam em situação precária no Brasil. Então, um posicionamento pessoal meu, assim. Espero, bom, eu assumo os riscos. Mas a volta do pergunta, gente? Vou fazer só um comentário sobre esse caso aqui, porque não é esse caso aqui. Na verdade, isso é uma discussão recorrente no jornalismo. Vocês vão enfrentar muitas vezes, por exemplo, até que ponto é válido você entrar no corredor de um hospital em São Paulo com uma câmera escondida, um gravador escondido, e ir lá falar com um cara que está na maca esperando para ser operado e fazer disso uma reportagem. Até que ponto é válido você entrar numa casa onde existe, sei lá, uma situação de tráfico, tem traficantes dentro daquela casa, mas tem uma família morando lá, e você vai falar com a dona, com a mãe, com o irmão, com o filho, portando uma câmera escondida e entrando na privacidade daquela família para transformar aquilo numa matéria. Até que ponto é válido você entrevistar uma pessoa ocultando a tua condição de jornalista? Você vira amigo da pessoa, você vai tomar um chopp com ela, não sei o quê. Você não diz que é jornalista, mas você está gravando tudo. E aí aquela pessoa te fala coisas que ela não falaria para um jornalista, mas fala para você como uma pessoa comum. E aí você usa aquilo como matéria jornalística. Quer dizer, o ponto aí é o seguinte, qual é o limite entre o respeito à privacidade das pessoas e o exercício do jornalismo como profissão? Onde está esse limite? Que no fundo é a mesma discussão sobre o que é ser estudante e o que é ser jornalista. Quer dizer, nós retomamos o que é ser cidadão e o que é ser jornalista. Qual é a fronteira entre essas coisas? Isso daí, uma vez eu recebi na minha casa um telefonema, às 2 da manhã, de uma moça que tinha acabado de se formar aqui na PUC. Ela me ligou dizendo o seguinte: eu estou aqui numa situação que eu não sei bem direito o que fazer. Eu falei, o que foi? Ela trabalhava numa grande revista, não vou falar de nomes aqui, porque eu não quero ser identificado. Eu trabalho nessa revista, eu saí com minha amiga para tomar um chopp. Ela saiu com a amiga dela na condição de amiga, não de jornalista. Essa amiga dela, ela é casada ou namorava um ministro do governo, naquela época. E durante o almoço ela contou coisas que, se fossem publicadas, derrubariam o ministro e criariam uma crise de governo. Ela correu na besteira de comentar isso na redação. Chegou no ouvido do chefe dela, o chefe dela convocou imediatamente a moça e falou o seguinte: isso vai ser matéria de capa da nossa revista. Ela falou, mas eu não posso fazer isso. E por que você não pode? Porque eu não conversei com ela na condição de jornalista, é minha amiga de infância.
Eu estava conversando sobre assuntos pessoais. Aí o cara falou, não, jornalista não é jornalista em meio expediente. Jornalista é jornalista o tempo todo. A menina te falou, você vai publicar porque você é jornalista. A tua amiga não sabe que você é jornalista? Sabe. Então ela está falando com uma jornalista. E você vai publicar. Aí ela perguntou para o chefe, mas espera aí, se eu não publicar, o que vai acontecer? O cara olhou para ela e falou, olha, isso aqui é uma empresa, isso aqui é uma empresa de jornalismo, você tem um furo na mão, se você publicar, você vai ser capa da revista, se você não publicar, você vai arcar com as consequências de ter sonegado uma matéria importante para nós. Você decide o que você vai fazer, você tem até amanhã para me entregar a resolução. E aí ela me ligou. Aí eu falei, bom, se você me ligou é porque você já tem a tua opinião formada, você só quer que eu corrobore a tua opinião, eu corroboro a tua opinião. Então, e aí, bom, a matéria não foi publicada, ela foi colocada na geladeira por um tempo e depois despedida, mas ela poderia ter dado um salto na carreira dela se ela publicasse. E aí, quando eu coloco essa pauta em discussão, muita gente discorda, diz que devia ter publicado mesmo, porque de fato a amiga dela sabia que ela era jornalista, aquilo lá era uma pauta jornalística, e assim como não tem médico em meio expediente, quer dizer, se um médico vê alguém estrebuchando no chão, ele pode não estar em turno de jeito nenhum, mas o cara é médico, ele vai tratar do doente. O jornalista é a mesma coisa, ele não deixa de ser jornalista porque ele está fora do expediente, e portanto a menina tem que publicar, tal, não sei o quê. Então é uma discussão. É uma discussão que diz respeito ao exercício da profissão, mas também coloca questões de foro íntimo. Cada um vai lidar com isso de acordo com a sua própria consciência, com as suas próprias convicções. Em que medida você é cidadão, em que medida você é jornalista, em que medida você... Nós temos um professor aqui, o Aldo, o Quiroga, ele falou num debate que se um amigo dele contar para ele um segredo como amigo, mas ele achar que é relevante do ponto de vista da opinião pública, ele vai contar o segredo daquele amigo. Ele falou isso durante um debate que nós fizemos aqui no outro dia. É a posição dele, ele acha... Aí eu falei para ele, Aldo, foi bom você falar isso, porque agora eu vou tomar cuidado com o que eu vou falar na tua frente, porque você vai... bom, mas enfim, é a posição dele. Não estou aqui recriminando, estou dizendo, a posição dele é essa, e é uma discussão muito complicada, não é simples assim essa discussão. Ela coloca problemas éticos, porque não é só a questão do segredo. Nós tivemos um ex-aluno aqui, o Eduardo Scolese, que agora é estrelinha da Folha, e escreveu um livro sobre reforma agrária. Ele me convidou para o lançamento do livro, foi no 9º andar da Folha. E no livro ele utilizou o verbo invadir, o MST invade terras. Chegou uma hora que eu perdi a paciência, falei, ô cidadão, você não aprendeu porra nenhuma na PUC. Ele falou, eu discuti com você várias vezes em aula que o MST não invade, o MST ocupa. Tem uma diferença brutal entre esses termos. Aí ele falou na frente de todo mundo, para quem quis ouvir. Né? Na Folha, se você usar o verbo o MST ocupa, você pode ser demitido por justa causa. Porque a Folha expressamente diz que o MST invade. E tem uma diferença brutal entre os dois verbos, que eu não vou entrar aqui na discussão disso aqui agora, porque vai me alongar na coisa. Mas também é uma decisão de foro íntimo. Até que ponto você vai fazer uma coisa com a qual você não concorda, porque o Eduardo Scolese sabia que o correto é ocupar e não invadir, ele sabia disso, que ele teve aula aqui na PUC, eu cansei de explicar isso daqui, quer dizer, ele sabia disso. Até que ponto você vai usar uma coisa que você sabe que é errada, mas você vai preservar o teu emprego? E o argumento dele foi até razoável. Ele diz, Arbex, é melhor eu fazer esse livro usando o verbo errado, mas dando uma visão adequada sobre o que é a reforma agrária, o que é o MST, a importância desse movimento social, etc. e tal. Então eu faço a concessão no uso desse verbo, mas eu coloco uma discussão esclarecedora sobre o MST e a reforma agrária. É melhor isso do que um outro cara vir escrever e demonizar o MST, demonizar os movimentos sociais, não sei o que, seria muito pior. Então é melhor eu fazer esse livro do que um outro. Bom, é o argumento dele. Então, não é simples essa discussão. Ela não é... A discussão que o Rodrigo coloca aqui é a concessão do prêmio
para alguém que tirou a foto do cara tomando banho no sanitário ali, do lado do urinol ali, o negócio... É uma discussão... tem gente que defende, porque acha que isso revela a miséria dos refugiados, tal, não sei o quê. Eu discordo completamente, mas o que eu quero dizer é uma discussão. Não é simples essa discussão. Ela envolve muitos parâmetros, variantes e decisões de foro íntimo. É isso que eu quero dizer. Posso só completar? Não, e pensando nisso, assim, eu não tenho uma opinião formada por isso mesmo, mas quando você vai cobrir alguma coisa ou tirar foto, porque foto é muito complicado mesmo, você vai cobrir alguma coisa, tirar foto de alguma coisa, você tem que ver se naquele momento você tá lá, tipo, como jornalista, fazendo um papel de jornalista, querendo tirar foto pra mostrar o que tá acontecendo, ou sendo, tipo, um ser humano mesmo, entendeu? Então, tipo, tem que pesar isso tipo, você tá lá o quê? Você tá lá como jornalista com o objetivo de cobrir e conseguir uma foto, ou você fala, não, eu não vou tirar foto de um ser humano, né, desse jeito, entendeu? Tipo, quero total a dignidade de uma pessoa, então é só completando que é muito difícil mesmo essa discussão e ficar com essa dúvida, que eu tenho muito essa dúvida. E é isso. Acho que é uma discussão que não acaba, né? Caso a caso. Alguém me pergunta? Não.